Moça, moça, Que moço que é? Você não pode ver uma mulher bonita que já vem dar em cima de número, cara? um rapazinho te chamando ali, ó. Ai, meu Deus. Obrigada, obrigada. 6 horas e meia depois. Oi, moço. Nossa, obrigada. Eu queria te agradecer. Imagina eu ter que descer esse morro inteiro de volta pra poder pegar a sacola. Obrigada mesmo, você ajudou demais. Te ajudei demais, então, né? Ajudou Tá. muito. Então, já que te ajudei assim, passa seu número pra mim, seu WhatsApp. Ai,